Então, professor, esse é o nosso projeto de extensão. O nosso grupo é eu, Diego, o Eduardo, o Nicolas, que está aqui, a Luísa, Vitor, o Thiago e a Gabriele. Tá? A nossa objetivo principal é entender, né, a questão da expansão do consumo de fibras sintéticas, que isso está sendo impulsionada pela indústria da moda nos dias atuais, né, e que contribui muito para a contaminação como um todo, tanto do meio ambiente como dos seres humanos, pela poluição, principalmente de microplásticos. Tá? Então, o descarte inadequado, principalmente vindo da própria indústria, tem gerado impactos significativos no meio ambiente e na saúde pública do ser humano. Tá? E a gente vai ver também que esses impactos também podem vir dos próprios usuários, né, através ali, às vezes, da própria lavagem das roupas. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente já fez um trabalho sobre isso, né, que estabelece diretrizes claras, né, sobre a questão de resíduos, prioriza, né, essa questão de não geração, a redução e a reutilização, né, dos produtos, né, mas a gente consegue ver que não é bem assim como funciona nos dias atuais. Né. O descarte indevido, né, então tem que tomar um cuidado principalmente na parte de resíduos têxteis, sintéticos. Isso está realmente direcionado a uma série de problemas de saúde, né? Doenças respiratórias, infecciosas, os problemas de saúde em geral e mais outros problemas de saúde que também a gente vai abordar aqui no nosso trabalho. As microfibras plásticas, elas se originam desde a produção, como eu falei, até a lavagem dos tecidos. Então é uma cadeia que acaba disseminando isso no meio ambiente, né? Então tem aí alguns estudos como esse aqui do GU e colaboradores de 2024 que mostra que quase 500 mil toneladas de microfibras sintéticas sejam lançadas no oceano em decorrência só das lavagens domésticas. Então imagine o impacto ambiental disso daí. Tem um outro estudo que apontou também que são cerca de quase 6 milhões de toneladas de microfibras por ano, né? Então o processo de lavagem impacta bastante, a Ásia lidera, depois a América do Norte e a Europa. Até por isso, isso daí foi Liu e colaboradores em 2024 que mostrou, e até foi isso que a gente comentou hoje na aula com o professor, que por isso que talvez a Europa e os Estados Unidos estejam mais avançados em pesquisa, porque são os que realmente fazem a produção maior desses tecidos. Professor, outra característica interessante que vale a pena ressaltar é que foi constatado pelo Caruso e colaboradores que tecidos do tipo woven, que possuem uma maior massa e espessura, consequentemente mais fibras, acabam liberando mais microplásticos no meio ambiente do que os tecidos leves, como por exemplo o poliéster virgem, conhecido como knitted. Exatamente. Então a justificativa maior do nosso trabalho, né, que a contaminação apresenta riscos para a saúde, e como a maioria ali dos alunos dessa nossa turma de extensão é da área de saúde, é um assunto bem pertinente e vale a pena a gente fazer esse trabalho aí visando essa contaminação e a justificativa do nosso trabalho. Né? Aqui a gente tem também outro estudo de Xu e colaboradores de 2021, né, que essas fibras elas liberam realmente desde o processo industrial até o uso doméstico, e é uma ameaça realmente para o meio ambiente e para a atividade reprodutiva. Então a gente vê evidências aí na questão de infertilidade, disruptores endócrinos e problemas até em gestação. E a gente está vendo um impacto mundial de diminuição de fertilidade. Pode ser que isso seja um dos fatores. Daí no campo da saúde, nós temos também as microfibras que são inaláveis, né, como o nylon e poliéster. Então ela vai atrapalhar as células epiteliais ciliadas, né, se a gente for levar aí para a parte de histologia até, né, das nossas vias respiratórias. Isso ocorre devido à liberação de compostos químicos, um dos principais é o oxa-5, né, que faz com que gere ali um processo inflamatório constante e pode gerar danos aí pulmonares, tá? Foi até feito em estudos aí com modelos murinos. Esse é um estudo de 2023. E na parte aquática, né, no microbioma aquático, né, todo esse material ele acaba parando e contaminando as espécies. E aqui é um dado interessante que quanto a espécie, quanto mais no topo da cadeia alimentar, mais ela é contaminada, né? E até a gente estava conversando aqui agora há pouco, você tinha dado um dado bem interessante que o ser humano acaba sendo mais prejudicado, porque como ele está no topo da cadeia alimentar, ele quem acaba consumindo o acumulado maior de poluentes químicos
por exemplo, os microplásticos. Então esse é um problema aí complicado para o ser humano mesmo. Aí nós temos a exposição humana ao microplástico, ocorre por inalação, ingestão, né? Ocorre pelo contato íntimo na pele, já foi detectado em sangue, pulmão, placenta, rim, fígado, encéfalo, segundo os Leslie de 2022 colaboradores, o Jenner de 2022 colaboradores. Falamos também do PFAS, né? Que ele é importante agente hipermeabilizante, até falamos isso na aula hoje, né? E ele é bioacumulativo, então ele vai se acumulando, e é uma crescente preocupação na saúde. Temos estudos aí de 2024 trazendo esse assunto. Temos também o Lee e colaboradores, que o microplástico ele pode ocasionar e aumentar o risco de problemas cardiológicos, tá? Então ele tem uma incidência, aquelas placas ateromatosas humanas. O que são as placas? As placas que começam a atrapalhar o fluxo sanguíneo em artérias, principalmente, e veias de médio e grande calibre, tá? Então, nesse estudo aqui reforçou, né, a relação do microplástico e os riscos ateroscleróticos. Foi Sabatini e colaboradores de 2024 e consolida isso dos problemas realmente cardíacos por outro estudo que foi muito recente agora desse ano, de Lopes e colaboradores. Também estudos mostram que os PFAs estão altamente relacionados com a eficácia vacinal, né, a redução da eficácia vacinal, incluindo, né, respostas ao Covid-2, SARS-CoV-2, de acordo com estudos do DALI et al. 2022. E também revisões reforçam que a imunotoxicidade dos PFAs é consistente e clinicamente relevante, de acordo com Grandejan, Bund e Jorgensen em 2024. Exato. Nós temos mais estudos, né, professor? A gente a gente fez as pesquisas ali, a gente tentou dar uma limitada de 2020, acima de 2020, nós temos artigos bem mais antigos, né? Mas assim, a literatura é ampla nessa questão aí de problemas, né? Então, temos estudo de 2022 falando de problemas na placenta, 2023 aí também relacionando a problemas aí e que podem aumentar o risco de pré-eclâmpsia, que isso vai levar a um risco de parto prematuro, os distúrbios hipertensivos nas gestantes, né? Tudo ligado ao PFAS. A presença de microplástico novamente, né, mais estudos aí falando da parte cardiológica, na parte de imunologia, na questão de vacinas, alterações de fígado, né, na parte patológica, nós temos estudo de 2022, e outros aí na parte realmente de obstetrícia também relacionados a isso. Temos também aí a parte de degradação do ambiente, né, principalmente ligados aos PET, né, aquelas fibras de poliéster e a poliamida, que também é parte do nosso trabalho desses tecidos aí sintéticos, né? E a gente fala dos bisfenóis, que a gente até comentou na aula, bisfenol A, bisfenol S, o benzofenona, né, que aumenta os riscos toxicológicos e para a saúde humana também. Então, diante desse impacto, né, importante a gente tentar achar alternativas, ou impor alternativas, ou pelo menos propor alternativas nessa linha de resíduos de tecidos têxteis. A gente sabe que é difícil, é uma linha tênue entre a gente achar um equilíbrio ambiental, mas a gente tem que focar muito na saúde humana também, então a gente não pode só pensar numa parte, né? A gente tem que pensar nessa questão também pelos impactos que tudo isso causa na saúde humana. Então, tentar achar aí educação ambiental, inovação tecnológica, tudo para contribuir para diminuir os impactos na saúde e no meio ambiente. A empresa Textual, então, é uma empresa de consultoria brasileira, curitibana, mais especificamente, e ela é especializada em consultorias, né, em questão da sustentabilidade e políticas ESG para os setores da moda, têxtil e vestuário. Quem está à frente, né, dessa empresa é a doutora Fátima de Carvalho, engenheira química, mestre em engenharia e doutora em gestão ambiental e sustentabilidade. E a empresa tem o diferencial de oferecer soluções e alternativas para empresas desse ramo que incluam maior pegada ambiental e preocupação relacionada à saúde humana e meio ambiente. A sua atuação também inclui o diagnóstico da empresa, né,
ocorrendo de errado no modus operandi, implementação de políticas ESG e também comunicação transparente dos resultados obtidos a partir desses métodos ESGs. E há também uma abordagem disciplinar, né, que garante daí o rigor técnico e a adaptabilidade estratégica conforme, né, a maturidade de cada empresa atendida por ela. Nosso objetivo geral, a gente tem objetivos mais específicos, e aqui até é uma parte interessante do nosso trabalho, que a gente ainda não finalizou todos os objetivos mais específicos que a gente vai colocar no trabalho, mas geral mesmo é implementar, né, um programa de gestão de microplástico no setor têxtil, pelo menos uma ideia, né? Conectando essa sustentabilidade, que é o que a empresa da doutora Fátima já faz, né? Mas ligando muito a saúde pública e o impacto na saúde geral do ser humano. Isso é uma coisa que não tem atualmente e a gente precisa e está tentando demonstrar nesse nosso artigo que a gente está fazendo. E os objetivos específicos, como eu falei, a gente está ainda focando em quais a gente realmente vai colocar no trabalho, que são vários, só que a gente vai ter que dar uma sintetizada que ficou muito grande, né? Então, a gente espera a redução de poluição do microplástico, reforço do papel social, diferenciação da tecidual com as outras empresas e qual que é a relação dela com seus clientes, a contribuição direta que isso vai dar para a saúde pública, para o bem-estar, para o bem reprodutivo. A gente vai falar também sobre a questão de comunicação transparente, né, dos resultados, né, essa ESG que é tão importante e é falada hoje, né, coleta de análise, amostras ambientais, desenvolvimento de protótipos, quem sabe, né, a gente pensar em soluções, ela até como engenheira química, a gente pensa aí que talvez ela mesma possa até ter algumas ideias aí no ramo dela, né, de como a gente minimizar esses impactos e tentar juntar tudo isso, tá? E aqui estão as referências, quase todos os artigos que a gente utilizou, tá? Pode ter talvez às vezes faltado um ou outro, porque a gente ainda está na montagem do trabalho, mas a maioria dos que a gente conversou hoje estão todos aqui. Se o professor depois quiser dar uma aprofundada, vai ver que todos são artigos recentes publicados em revistas de impacto, todos publicados no PubMed acima de 2020. Muito obrigado, professor.